Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Você e eu podemos ser vitoriosos através do sangue do Cordeiro. É a única maneira de sermos vitoriosos. É através do sangue do Cordeiro. Não existe outra maneira. Você pode tentar o que quiser. É quando entra aqui fé e obras, né? No caso, você confia em Jesus, Jesus opera em você e você é transformado. E aí a sua vida começa a produzir as obras do Cordeiro, não as obras do dragão. As obras de Jesus, não as obras de Satanás. Né? E quando Satanás viu que Cristo havia subido e ele não tinha mais como atacar a Jesus, então ele começa a perseguir o povo de Deus. Olha, lembre-se que mulher é igreja. E aparece aqui também o símbolo deserto. Deserto é um lugar despovoado. E um lugar com muitas águas, diz o Apocalipse, é um lugar onde tem bastante gente. Então vai aparecer a palavra deserto, lugar despovoado, um lugar onde as pessoas se escondiam. Aparece um período de tempo de 1260 dias. Em profecia, um dia é um ano. Então seria 1260 anos. Aparece também o termo um tempo, tempos ou 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo é um ano. Então aparece aqui a repetição desse período de 1260 dias. Um ano, 2 anos. Então 1 mais 2 dá 3 e mais meio ano. 1260 dias ou 1260 anos. Então vamos ler os versos 6, 14 a 16, que fala desses símbolos. Agora, tendo em mente o símbolo, diz assim o verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Olha, e vamos ver o verso 14. Diz assim: E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Vamos ficar aqui no 14. Esses versos, eles estão falando também da profecia de Daniel 7,25, que aparece também esse período. Era um período em que o povo de Deus seria perseguido. Na verdade, o povo de Deus, desde a sua criação, Satanás tem perseguido, mas aí foi intensificando, né? E esse período é um período da Idade Média, quando o poder romano eclesiástico, a Igreja Católica Apostólica Romana, perseguia o povo remanescente de Deus. Esse período é período conhecido como Inquisição na história, quando a Igreja Católica, junto com o poder reinante da época, perseguia os cristãos que queriam se conservar fiéis à palavra de Deus, né? E no ano 538, o bispo de Roma foi oficialmente nomeado o Papa, o líder da igreja. Então nós começamos a contar essa data de 1260 anos a partir do ano 538. Em 1798, 1260 anos depois, tinha que se cumprir essa profecia. Ou seja, o Papa tinha que perder o seu poder. E é impressionante, porque profecia não adivinha, né? Profecia é história escrita antecipadamente. Deus sabia o que ia acontecer. E em 1798, o Papa é preso pelo general Berthier de Napoleão e perde os seus poderes políticos ali, né? Ele é levado para a prisão, acaba morrendo na prisão. Alguns dizem assim, mas o Papa está aí, então ele não perdeu os poderes. Não, ele perdeu. E durante um bom período, algumas décadas, o Papa ficou sem o poder papal, o poder político, né? Apenas em 1929, com o Tratado de Latrão, é que o Papa recebeu novamente esses poderes, mas isso também estava profetizado em Apocalipse, capítulo 13.
que o papado receberia uma ferida, mas não seria mortal, e essa ferida seria curada. E ela começou a ser curada ali em 1929, quando Mussolini devolve os terrenos ali ao Vaticano e o poder papal, de novo, com o poder político, e o Vaticano se torna um país, né? Porque até então, naquele período, estava dentro da Itália. Daniel 7, Daniel e Apocalipse 12 colocam exatamente esse período de perseguição da igreja por parte do dragão, por parte de Satanás, né? E assim se cumpre a profecia. Agora, o que aconteceu nesse período? O povo tentou se esconder, né? Aqui é dito que a mulher foge para o deserto. Então foge para os lugares onde não tem gente. Se você vai ali no norte da Itália, você vai ver onde viviam os valdenses se escondendo nas cavernas, no meio das montanhas, nos lugares desérticos onde não tinha gente. A própria América do Norte, os Estados Unidos, foi formado dessa forma. Alguns peregrinos, né, fugiram ali para os Estados Unidos, um lugar desértico, que não tinha muita gente. E aí ali se esconderam. Então, Deus foi protegendo o seu povo, né? Sabe, Satanás, ele está irado. Apocalipse 12, verso 12, se você ler aí, diz que o diabo desceu, vou ler desde o começo, ai da terra, do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que isso não vai durar muito mais tempo, não. Nós estamos nos últimos dias dessa terra. E ele tem atuado dessa forma. Então a guerra começa no céu, entre Satanás e seus anjos, e Miguel, Jesus, e seus anjos. Ele é expulso, vem até a terra. A guerra continua aqui na terra, porque ele persegue a mulher, persegue a Jesus, quando ele veio à terra de forma humana. Como Jesus vai para o céu, ele começa a perseguir os filhos de Jesus, os filhos de Deus, né? Os fiéis, a mulher, a igreja de Deus. Então agora a guerra se torna entre Satanás e a mulher, entre Satanás e a igreja de Jesus Cristo aqui. E ele persegue os cristãos fiéis na Idade Média. E a Bíblia diz, inclusive, o tempo dessa perseguição, 1260 anos, que foi de 538 até 1798, né? E agora o que ele faz? Ele parte, então, para perseguir o remanescente, aqueles que restaram, sabe? O remanescente. Quem é o remanescente? Vamos ler aqui, olha, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher, contra a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, ou seja, o que sobrou dos membros dessa igreja de Jesus. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Olha, essa é a característica do remanescente, do povo de Deus. Como o diabo não pôde destruir a Cristo, nem a sua igreja na Idade Média, então agora ele começa a perseguir o remanescente fiel, né? E a questão central aqui é sempre a mesma, lealdade. Você vai ser leal aos mandamentos de Deus, a mandamentos de homem. Você vai crer na palavra da serpente ou vai crer na palavra de Jesus? Né? Porque é isso que diz aqui. E em Apocalipse 13, a gente percebe que existem ali dois aliados. Na verdade são três, dois aliados ao dragão, a Satanás. É uma tríplice aliança bem maléfica, né? Nós temos a besta que sobe do mar, onde tem muita gente, e a besta que sobe da terra, onde tem pouca gente. Besta é poder no Apocalipse. Então, um poder político que sobe do mar, onde tem muita gente, e um poder político que sobe da terra, onde tem pouca gente, e o dragão usa esses poderes. Qual é a besta que sobe do mar? É o papado, né, onde tem muita gente, e perseguiu o povo de Deus naquela época. Qual é a que sobe da terra? É os Estados Unidos da América do Norte, onde o povo foi para lá, tentou criar um país protestante,
mas no final ele se apostata e agora se une ao espiritualismo, ao dragão, e esses três poderes juntos começam a perseguir o povo de Deus, né? Essa é a maneira que a Igreja Adventista do Sétimo Dia interpreta Apocalipse capítulo 13, né? E esse Satanás, junto com esses dois poderes, vai chegar um momento que vai perseguir declaradamente o povo de Deus, o povo remanescente, né? Remanescente, aquele que permaneceu, que está de pé, né? Você percebe que houve um período de seca na época de Elias, 3 anos e meio, 1260 dias, né? Mas no final havia ainda 7.000 que não haviam dobrado os joelhos a Baal, era o remanescente daquela época. No final, Deus tem um remanescente, o Apocalipse usa o número 144.000 para esses fiéis no final, e a história se repete, né? A história se repete. Então, a gente pode resumir, quem sabe, dessa forma. Esse povo remanescente, ele pode ser identificado por sua lealdade aos mandamentos de Deus. Eles também têm o testemunho de Jesus, de acordo com Apocalipse capítulo 17, e quando você lê Apocalipse 19, verso 10, diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, o remanescente, ele guarda todos os mandamentos, os 10, não muda nenhum, tá? Os 10 mandamentos de Deus, e tem a manifestação profética na sua igreja, em seu meio, né? Eles creem nos profetas de Deus, né? Nós, por exemplo, cremos em todos os profetas da Bíblia Sagrada, e também cremos que nesses últimos dias esse poder profético se manifestou na vida de uma menina chamada Ellen White, que deixou tanta coisa escrita. Não substitui a Bíblia, é verdade, mas são importantes conselhos. A Bíblia diz: crede nos seus profetas e prosperareis. O povo remanescente final guarda os mandamentos de Deus e creem nos profetas, e com isso prosperam, né? E nós vemos em Apocalipse capítulo 12, verso 11, como esse remanescente vence. Diz assim: eles, o remanescente, o venceram. Venceram quem? O dragão, Satanás, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da morte de Jesus e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então nós temos aqui algumas lições que a gente deve ter em mente para ser parte do remanescente. Porque agora é momento de escolha. Jesus vence, Satanás perde. Se você ficar do lado de Satanás, você perde. Se você ficar do lado de Jesus, você vence. E quais são as características desse remanescente vencedor? Guardam todos os mandamentos de Deus. Peça a Jesus para escrever esses mandamentos no seu coração, né? Que mais? Ele possui e crê no testemunho de Jesus, ou seja, no espírito de profecia. Crede nos seus profetas e prosperareis. Paulo diz: não desprezeis as profecias, né? Um outro ponto: seguir ao Cordeiro, seguir a Jesus. Não siga Satanás. Não siga o dragão, não siga o inimigo, não siga o falso profeta, não siga as bestas de Apocalipse 13. Receba o selo de Deus, não receba a marca da besta, né? E o quarto ponto: permanecer fiel até o fim, mesmo que tiver que morrer. Porque se você morrer, a certeza é que Jesus vai ressuscitá-lo. Vai lhe dar vida como deu a Lázaro, como deu a Moisés, né? E está disposto a dar para você também. Sabe, Cristo nunca perdeu uma batalha. E Ele não vai perder essa batalha.